Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, né, quem não esteve presente no nosso encontro da semana passada, eu sou o professor Eduardo Lima, né, sou professor da Unitins desde 2016 e tenho agora, né, o prazer, a honra, né, de estar com vocês também na UAB, né, no curso de Pedagogia, e esse semestre ministrando a disciplina de Fundamentos e Metodologia da Educação Especial, né? Então, fico muito feliz, né? Na semana passada tivemos aí uma participação bem ativa, né, de todos os polos, de Arnópolis, Colinas, Pedro Afonso, Lagoa da Confusão, né? Eu espero que em breve eu consiga conhecê-los, né, pessoalmente, que tem aí uma visita aos polos das cidades, né, a única que eu conheço é Dianópolis, né, porque também temos aí um campus da Unitins, né, do qual ali eu já tive a honra de conhecer, mas espero aí conhecer todos vocês em breve para a gente tomar café, conversar aí melhor sobre as questões da disciplina, da universidade, né, os desafios que nós vamos enfrentar aí durante o curso, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, certo? Na nossa primeira aula, né, na semana passada, nós discutimos ali um pouco sobre educação especial, sobre o porquê essa disciplina é tão importante, né? Fiquei muito feliz, né? Temos aqui muitas pessoas que já estão trabalhando na área, né, e que já estão encarando esse desafio aí da educação especial no dia a dia, né? Então, certamente, vamos ter aí uma troca de experiência muito interessante ao longo desse semestre, né? Então, é uma disciplina que eu gosto muito, né, que encanta muito, principalmente enfim, minha formação é em história, né? Eu sou historiador de tudo, né? Desde a graduação, mestrado, doutorado em História, e essas disciplinas, né, que lidam com injustiças sociais, né? A gente vai ver que é um grupo de pessoas, né, com deficiência, ele é um grupo que foi marginalizado, excluído da sociedade por muito tempo, historicamente, então é algo que me empolga, né, ver que as coisas estão mudando, a sociedade está se transformando, e que hoje a gente está aqui discutindo diversidade, inclusão, né, questões que são muito caras aí à disciplina história, né, e a mim também, enquanto profissional, enquanto pessoa. Então, acho que é uma disciplina essencial, né, para a gente, né, enquanto educadores e futuros educadores, né. Então, na semana passada, a gente estava discutindo um pouco sobre isso, né, as origens da disciplina, qual a importância da disciplina, nós vimos uma charge, né, falando de que o que nós precisamos e o que, né, é o teor dessa disciplina é não todos somos iguais, nesse certo sentido. Não, nós não somos todos iguais. E é preciso que as diferenças elas sejam respeitadas, né? É aquela coisa de nós precisamos tratar os diferentes de forma diferente para que eles se tornem iguais. Ou seja, não dá para a gente querer que todo mundo faça a mesma coisa e que todo mundo tenha o mesmo resultado, né? Então, a gente precisa entender que a diversidade é importante, a diversidade de métodos, de ensino, de experiências pedagógicas, ela é muito importante nesse sentido, certo? Então, foi isso que discutimos na semana passada, uma aula introdutória, uma aula que a gente estava se conhecendo, né? A gente iniciou nos conhecendo, né? E depois nós fomos conhecer a disciplina, né? E hoje nós vamos aí adentrar com mais profundidade nesses desafios aí, inclusive, né, com todo o trâmite necessário da disciplina, né? Então, nós temos um texto, né, que é muito importante e é dele que eu vou falar hoje, basicamente. Nós temos uma atividade avaliativa que vale meio ponto aí, né, na nota da A1, e que vai ser nossa primeira atividade, também é uma forma de conhecer vocês, e no final aqui desse vídeo eu vou falar um pouco mais detalhadamente dessa atividade. Nós temos os fóruns de dúvida, né? Nós temos ainda todo ali o arcabouço, né, completo
do que o curso à distância ele nos oferece, certo? É, a gente ainda está lidando com algumas inconsistências no Educa, nós estamos lidando ainda com alguns problemas, mas creio que daqui para a próxima semana tudo esteja resolvido, tá? Então, eu ainda também estou finalizando nosso plano de ensino, mas creio que daqui para o final da semana ele já estará pronto e disponível para vocês. E assim, o plano de ensino ele é nosso guia. Tá? Então, todas as datas vão lá estar certinhas, discriminados, tudo bonitinho, tudo já organizadinho, então creio que daqui para o final da semana esteja tudo certo. Até porque o atraso do Educa atrapalhou um pouco, né? Bom, dito isso, né, vamos aí ao que nós temos para hoje, né, o que nós temos para nossas questões de hoje, né, dessa nossa aula, não síncrona, né, mas de forma assíncrona, como serão alguns dos nossos encontros, tá bom? Então, vamos lá. É, Hoje, né, o guia, e aí é uma coisa que não tem jeito, tá? Todo mundo vai ter que ler os textos, vai ter que se dedicar a isso para que a gente faça aí da nossa trajetória mais fácil. Então, toda semana nós vamos ter um texto que guiará a discussão da semana. Essa semana, o texto que nos guiará é o texto chamado História da Educação Especial, em busca de um espaço na história da educação, né, da professora doutora Vera Lúcia Messias Filho e da professora doutora também Enicéia Gonçalves Mendes. O que é que esse texto fala e qual a importância dele, né? Eu vou falar detalhadamente, mas vou dar uma visão geral agora. Esse texto ele vai nos trazer ali a construção histórica da disciplina quanto nós, enquanto sociedade, nos motivamos para a questão da educação especial, né? E o quanto isso é importante hoje, principalmente para nós aqui que somos docentes e futuros docentes, certo? Então, assim, há uma visão ali abrangente dessas docentes, né, tanto da professora Vera quanto da professora Enicéia, sobre essa trajetória da educação especial, de certa forma, na história em geral, mas também na história do Brasil, né, onde enfatiza ali, a importância da educação especial como política pública, como resultado de políticas públicas, e mostrar também, desculpa, o desafio que é garantir essa exclusão escolar para pessoas com deficiência. Né? Então, esse é o grande cerne, esse é o grande mote desse texto. Então, assim, a gente vai destrinchá-lo aqui, mas o ponto principal, né, seria esse, tá? Então, o texto ele vai se dividindo ali em etapas, né? No início do texto, as professoras elas vão falar sobre esse contexto histórico da educação especial, né? Onde se traça ali um paralelo desde a antiguidade até os nossos dias atuais, e destacando, né, o quanto a percepção da pessoa com deficiência, ela mudou historicamente. Professor, e o que é que isso importa? Importa porque é a partir dessa construção histórica que a gente está aqui hoje. Né? Se não houvesse toda essa discussão ao longo de milênios aí, talvez a gente ainda não estivesse encarando esse desafio com a devida seriedade, certo? Então, a gente vai pegar ali por um momento em que nem se pensava na pessoa com deficiência como alguém que pudesse contribuir socialmente, até os dias atuais, onde a gente entende, né, todos nós somos importantes e que, na verdade, o que nós precisamos é entender essa diversidade, certo? Só um minuto aqui que eu... Ah, tá. Desculpa, gente, o Meet aqui que deu uma atrapalhada. Mas voltamos aqui à nossa gravação. Bom, e aí a gente vai ter, né, na antiguidade, um período que as autoras. Claro que a gente está falando aqui de generalizações, tá? Então, assim, é uma divisão mais didática para esse entendimento. Então, a gente vai ter ali da antiguidade, né? Ou seja, milhares de anos atrás, até o século XVIII, ou seja, até ali 1700, de 1701 a 1700 a 1800, na verdade, as pessoas com deficiência elas eram
excluídas, completamente excluídas da sociedade, porque elas eram vistas como pessoas incapazes e inválidas. Se a gente for pensar até em Esparta, né, talvez vocês tenham visto isso nas suas aulas de história, as pessoas que nasciam e que tinham alguma deficiência física aparente, elas já eram mortas e jogadas, os bebês, né, já eram mortos e jogados no penhasco, pois a sociedade espartana entendia que era necessário criar soldados. Né? Então, se essa pessoa ela não fosse apta a ser soldado, ela não deveria existir. Né? Então vejam aí que era um modelo muito claro do que se quer, porém um modelo que único, né? Que exclui completamente a capacidade da diversidade, certo? Inclusive outras capacidades que não só outras habilidades, desculpa, que não sejam só a física, né? Aí a partir do século XIX, né, que a gente começa ali a contar o século XIX de 1801 até 1900, né? Tivemos avanços da medicina, da biologia, surgiram também no mundo ocidental os conceitos de ciência, né? Todas as ciências que a gente pensa hoje, elas nasceram ali no século XIX, obviamente elas não são as mesmas, os seus pressupostos teóricos não são os mesmos, mas elas nascem ali no século XIX, e surge ali uma preocupação científica do momento, né, do contexto histórico, para classificar e pensar em tratar essas deficiências. Ou seja, a gente saiu de um momento onde havia uma exclusão completa para um momento em, opa, talvez a gente consiga fazer com que essa pessoa se enquadre dentro do que nós, sociedades do século XIX, entendemos como normalidade, certo? Então, houve ali uma atenção para as instituições de medicina e filantrópicas para abrigar ali essas pessoas. Isso durante o século XX, né, ali século passado, né, eu sou uma pessoa do século passado, houve ali o entendimento, né, de que essas pessoas elas precisavam estudar. E aí começou-se a enquadrar, né, a pensar em escolas especiais e também ainda centros de reabilitação para essas pessoas, né? Veja que sempre pensando que essas pessoas estão fora da normalidade e que se quer encaixá-las dentro de uma normalidade. Né? Mas ali a gente sabe, né, que a segregação ainda era predominante nesse momento. Né? Então a gente entra ali em outra etapa, na segunda metade do século passado para cá, ou seja, de 1970 para cá, né, 1990, nós tivemos ali outras discussões legais. Né? Tem um marco aí que a gente vai estudar pouquinho mais na frente, a Declaração de Salamanca, que foi em 1994, e várias iniciativas ali internacionais que impulsionaram vários países, não só o Brasil, a construção de políticas públicas voltadas a essa inclusão escolar de pessoas com deficiência, certo? Então, a gente percebe que essa exclusão escolar, né, de pessoas com deficiência, ela tem raízes profundas, né? É algo que a gente está discutindo ali desde antes de Cristo, né? Ou seja, mais de 2.000, 3.000, 4.000, 5 anos, 5.000 anos atrás. Então, assim, são raízes profundas, né? E que, apesar da gente ter avançado, principalmente no século XIX, século XX e agora no século XXI, né? A gente tem valorizado as transformações, a diversidade, mas existem resquícios ali de preconceito e resquícios de resistência ali quanto a essas instituições, né, e quanto à educação especial, né, que é o tema da nossa disciplina. E no Brasil? Né, a gente fez um rápido levantamento aqui do mundo, mas e o Brasil? Né? Então, no Brasil, as autoras, né, elas conseguem demarcar que as primeiras iniciativas, né, de inclusão, elas iniciam ali no final do século XIX e início do século XX. Elas citam a criação do Instituto Benjamin Constant, em 1854, e o Instituto Nacional de Educação para Surdos, né, que também ali no século XIX, em 1857. Né, ambos voltados ali, mas vejam, a públicos específicos, né? Instituto Benjamin Constant e Educação de Surdos. Né? Aí a gente vai ter no Brasil, na década de 30, onde políticas públicas começaram a ser pensadas, e aí se pensou em classes especiais, né, a serem implementadas. Né? Mas a gente sabe que a segregação ainda era marcante. Né?
Da década de 50, né, a década de 80, ou seja, a segunda metade do século passado, né, o Estado ele começou a investir na expansão dessa educação especial. Ou seja, da mesma forma que lá, né, vocês são pedagogos em informação, vocês sabem que no início do século passado tivemos escolas novistas, onde se pregou ali que a educação era uma obrigação do Estado, né? O Estado, ali no final dos anos 50, né, até os anos 80, começou a ver, olha, é nossa obrigação também a educação de pessoas especiais, né, de pessoas com deficiência. Então, começou-se ali a pensar em escolas especializadas, em garantir essa expansão de escolas especializadas, porém, vejam, nichadas, né? Ou seja, ainda é um modelo excludente, né? Então, a gente vai colocar pessoas ditas como normais em um ambiente e pessoas ditas especiais em outro ambiente, ou seja, ainda não há a valorização da diversidade. Né? E aí a gente vai ter, em 1996, a muito famosa, a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que introduz o conceito de educação especial como uma modalidade transversal no ensino regular. Isso é muito importante, né? Muito importante aí para, de uma forma legal e prática, para a garantia do direito à educação a todos. Né? E aí a gente tem a Declaração de Salamanca, né, que já foi falado em 94, e ali a gente vai ter, em 2008, né, outro marco importante, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva de uma educação inclusiva, né, que marca aí um paradigma, uma mudança de paradigma com ênfase agora na inclusão e não na exclusão. Então vejam que é no século XXI, né, ou seja, há 17 anos atrás, que a gente está aí trilhando esse caminho no caminho mais voltado à inclusão, certo? Então a gente percebe que o texto ele evidencia que houve um movimento de mudança, né, de leis e diretrizes, mas que a inclusão ainda enfrenta barreiras estruturais, né? A falta de formação docente, eu até comentei com vocês, né, na nossa aula passada, que eu sou licenciado em História, mas eu não tive, né, essa formação na graduação, fui ter essa formação posterior, né? Então, assim, hoje as pessoas já têm. Então, vejam que são aí paradigmas que vão sendo modificados, né? Então, você vai ter a carência de recursos pedagógicos, né? A resistência de algumas escolas, e aí a gente sabe também que há uma diferença muito grande entre o que a lei monta como ideal e a implementação na prática, né? Nós vivemos no Brasil, um país continental, né? Então, um país que infelizmente não investe tanto o que deveria em educação. Então, a gente vai ter aí esses problemas graves, né? Como também na iniciativa privada, né? A gente fala muito do público, porque a educação pública ela tem por obrigação atender a todos. Mas tenho certeza aqui, né, que vocês conhecem ou já ouviram falar, né, de pessoas, de pais e mães que foram matricular seus filhos e as escolas privadas simplesmente ou botaram terra, né, como a minha terra diz, começaram a botar problemas, criar problemas, ou disseram claramente que não tinham capacidade de atender, né, a determinadas demandas. Isso, infelizmente, ainda é muito comum, apesar de ser ilegal, certo? O texto ele vai falar também da formação docente nessa inclusão escolar, né? Então, um dos pontos centrais, eu acho que é bem importante, então marquem aí o que a gente vai discutir agora, né? E principalmente ali para a execução da atividade que vocês vão fazer nessa semana, né? Então, a gente vai ver que a formação dos professores, ela é um entrave muito relevante, né? Infelizmente. Então, elas vão apresentar o resultado da pesquisa que elas fizeram, né? E elas apontam que no estudo, né, elas entrevistaram 68 professores e apenas dois tiveram acesso a conteúdo de educação especial durante a sua formação. Então, vejam que gargalo, né? Vejam que problema. Ou seja, nesse escopo, né, nesse grupo focal que elas definiram, menos de 1%, né? Aliás, menos de 0,5% tiveram aí esse acesso, e infelizmente, se a gente levar em grande escala, esse resultado talvez não mude muito, né? E aí ela fala, né, que a disciplina da história da educação, nos cursos de licenciatura, raramente abordam essa trajetória da educação especial, né? Eu não sei, vocês já pagaram, inclusive, né? Vocês podem aí dizer,
né, relatar como é que vocês tiveram essa experiência na história da educação se a educação especial foi trabalhada, apesar de que, né, a gente sabe que essa disciplina está aqui justamente para isso, né? Bom, então ela fala que essa lacuna, né, da formação de professores, ela é um entrave muito importante para a efetivação dessa inclusão, né? Então, se os professores, né, que estão em formação, vocês não vão ter esse problema, né? Mas se os docentes que hoje estão ali em sala de aula não tiverem essa formação, eles não vão sentir-se preparados, né? Não vão sentir-se ali fundamentados, teoricamente, para promover práticas inclusivas. Então, é muito complicado, né? E isso não é culpa do professor, né? Obviamente, né? Deveria ser aí o Estado, né, e a iniciativa privada promover essa formação para o docente, né, para que eles acabe a ele executar ali o seu trabalho da melhor forma possível, tá? E aí, pegando essa questão da formação inicial, né, que é um grande entrave, né, um grande problema, a gente começa a pensar os desafios que a gente tem quando a gente se fala em integração e inclusão, certo? Então, os autores vão falar que a integração é um modelo no qual o aluno com deficiência precisa se adaptar à escola, né? Sem mudanças estruturais significativas. Já o que a gente chama de inclusão é a escola que se adapta à necessidade dos alunos, garantindo acessibilidade, suporte pedagógico e metodologias inclusivas. Ou seja, se a gente pegar esse recorte que a gente fez, esse levantamento histórico, a gente vai ver que até o século XX a gente trabalhava com integração. Ou seja, o diferente é que tem que se adaptar ao que a gente entende como normalidade, ou seja, a escola não precisa fazer nada, né? Quem quiser que venha, que se adapte, como foi aquela chargezinha que eu apresentei para vocês na semana passada, né? Vários animais que o desafio era subir uma árvore. Só que ali a gente tinha peixe, a gente tinha elefante, a gente tinha macaco, a gente tinha cobra, a gente tinha vários animais que para uns era claramente mais fácil essa atividade e para outros era não só muito difícil, mas impossível, né? Como é que um peixe vai subir numa árvore, né? Então, é isso o que o modelo de integração trata. Aquela imagem é basicamente isso, né? E agora a gente trabalha com a inclusão, onde, né, os estudantes, a escola, a estrutura que precisa se adaptar aos estudantes, entendendo a sua diversidade, né? Diversidade tanto, né, na questão de gênero, de raça e nas questões também de necessidades especiais, né? Bom, então elas vão dizer que a falta de professores é um desafio, né? A pouca adaptação curricular também, né? O quanto, né? Parece que a gente está sempre voltando àquela questão da árvore, né? O quanto outras atividades precisam ser pensadas para encarar ali essa diversidade e a baixa também a acessibilidade física e pedagógica, né? Então, veja, é por isso que aquela charge eu acho fantástica e eu apresentei para vocês. Quando a gente está falando ali da árvore, a gente está apresentando dificuldades físicas, mas também de acessibilidade, né? E pedagógicas, né? Porque a gente não pode querer que todo mundo faça a mesma coisa para ter o mesmo resultado. Senão, isso não serve para seres humanos, né? E aí, o que é que elas indicam como solução? Beleza, professor, isso aí a gente já sabe, mas e qual é a solução? O que é que a gente vai fazer, né? Então, eles indicam que isso é importante também para a atividade de vocês, que essa solução ela não é única, ela não tem uma resposta. Parece um pouco frustrante, né? Mas eu não acho que seja assim também frustrante. Mas eu acho que nós, enquanto sujeitos históricos, estamos aí na construção dessas mudanças profundas no sistema educacional. E a cada vez que a gente está aqui discutindo isso, a gente contribui de certa forma. Então, assim, não basta pegar uma escola e a lei obrigar uma matrícula, né? E se aquela escola ela não consegue garantir o suporte mínimo e condições de aprendizagem ali para que esses estudantes eles tenham uma participação pedagógica efetiva, né? Então, a gente tem vários desafios, né? Então, a gente vai pensar, infelizmente, a gente tem que entender que a exclusão ainda é uma realidade no nosso Brasil, né? A gente, obviamente, na disciplina, a gente está falando
mais, né, e quase que exclusivamente sobre pessoas com deficiência, mas esse grupo de excluídos e marginalizados, no que compete ao nosso sistema de educação, ele é muito maior e ele é muito complexo, certo? Mas vamos lidar aqui, né, na educação especial, que é o que nos cabe por enquanto, né? A gente vê que há uma desigualdade muito grande nesse acesso, né? Então, pessoas com deficiência, elas muitas vezes são excluídas, de fato, então não têm condições garantidas. Falta esse suporte pedagógico, né, que a gente já viu, e falta também uma mudança de mentalidade, que, né, está se transformando, né? Se a gente puder aí fazer uma avaliação historicamente, como as próprias professoras falaram, a gente vê que há, né, melhorias significativas, mas não chegamos ainda nem talvez o mínimo necessário, né? Então a gente precisa estar com isso em mente, certo? Então a gente precisa pensar no caso da universidade, isso que a própria Unitim já está fazendo, né, de incluir essa educação especial na formação inicial, a gente é, levar esse apelo popular à sociedade em geral do que reflete a inclusão, né, de como a inclusão é importante para nós, enquanto sociedade, né, e aí garantir que as políticas públicas que existam sejam efetivadas e ainda mais expandir essas políticas para que atinjam um maior número de pessoas, né? Então, assim, o futuro da educação especial no Brasil depende de nós, depende de que a gente tenha uma implementação eficaz das políticas que já existem, né? Na formação continuada de professores e gestores, e é fundamental que a inclusão, né, que a base disso tudo, ela seja entendida como um direito, e não como um favor, como um problema que a gente precisa superar. Não, é um direito, né? Da mesma forma que no início do século passado entendeu-se que a educação era um direito de todos, a gente tem que reforçar, é de todos, né? E esses todos, eles precisam ser entendidos como um grupo heterogêneo e que precisam, ali, de suas especificidades garantidas, tá? Então, vejam, para finalizar um pouco, né, o que o texto traz como reflexões, né, a gente tem ali, talvez, alguns pontos, tá? O reconhecimento histórico das pessoas com deficiência, ou seja, elas fizeram esse caminho histórico, a importância de políticas públicas para garantir essa inclusão, a formação docente, que precisa ser melhorada, a distinção crucial entre integração e inclusão, e os desafios estruturais e culturais, quando a gente fala de Brasil, que existem para implementação plena dessa educação inclusiva no nosso país, certo? Então, a gente vai ver que a inclusão escolar ela vai muito além dessas leis e diretrizes, né? E que exigem aí mudança nossa e um compromisso, desculpa, nosso enquanto docente, né? Enquanto profissional da educação, tá certo? Isso é o que eu tinha para falar do texto, tá? Então, caso tenham mais dúvidas, podem entrar lá em contato no fórum de dúvidas, aproveitem, né? Eu estou aqui à disposição de vocês, tá? E agora eu vou falar, para encerrar nosso encontro de hoje, sobre a nossa primeira atividade, né, avaliativa, tá bom? Nossa atividade avaliativa, ela se encontra, né, na rota número 2, corresponde à aula de hoje, 11/2/2025, véspera do meu aniversário, amanhã eu faço aniversário, bem parabéns, tá? Tô brincando, tá, gente? E ela se encontra, né, em nossa aba de atividades, né, de tarefas e trabalhos, e ela está aqui denominada como Inclusão e Desafios no Cotidiano da Escola, tá bom? O que é que vocês precisam fazer, né? Vocês precisam, primeiro, juntar-se em duplas. Professor, eu posso fazer sozinho? Pode, mas o ideal é que seja em dupla para a gente, né, pensar coletivamente, tá bom? Posso fazer em trio? Não. Ou é individual ou é em dupla, tá bom? Então, assim, vocês vão ter que ler o texto que eu falei para vocês, né? Assistir essa aula, né? Muito importante, né? Para ajudar, né? O texto, ele se chama História
da educação especial em busca de um espaço na história da educação brasileira. Então, eles vão trazendo ali esses desafios dos professores, tá? E aí, com base no que foi discutido, eu criei uma situação hipotética, uma situação da nossa Maria Clara, que é uma estudante de 10 anos e que ela tem uma deficiência intelectual leve e transtorno do espectro autista, certo? E aí, esse caso hipotético, tá? Ele tem alguns desafios, inclusive desafios que nós falamos aqui. Ou seja, a escola não conta com profissional, a professora tem muitas turmas, os colegas não conseguem lidar, a família está sempre ali lutando, né? E tem alguns pontos que eu quero que vocês debatam, você e sua dupla, né? Direitos, o papel do professor, o atendimento, a infraestrutura, a inclusão versus integração, né? Então, assim, quais caminhos, né, podem ser trilhados a partir desse problema, né, a partir desse desafio, né, que a Maria Clara, nossa estudante hipotética, ela tem, né, apontado, tá? E aí, vocês, depois que discutirem isso, vocês vão colocar isso numa folha, né, e vão devolver para mim, né, enquanto tarefa. Não precisa os dois da dupla postarem, tá? Um postando já é suficiente. Agora, identifique-se, né? Por favor, coloquem o nome de vocês, o polo de vocês, né? Tudo isso para ficar mais fácil para mim, tá? Essa atividade, ela pode ser respondida até o dia 17/2, ou seja, até a segunda-feira, né? Na terça-feira, nós iniciamos outra semana, nós vamos ter outros desafios, outro texto, outra atividade, tá? Então, vocês só vão poder postar até o dia 17/2, tá? Essa atividade, ela vai no meio ponto na nota da A1, né? E basicamente isso, tá? Estou aqui para responder qualquer dúvida. Novamente, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Desejo aí uma ótima semana, uma ótima leitura, uma ótima semana de aprendizagem para todos nós e bons estudos, tá? Fiquem aí, né, com o meu desejo de que seja uma semana incrível para nós, tá bom? Um abraço, até próxima terça-feira.